Bruno Lamoglia, sou psiquiatra e eu fiz essa aula, preparei essa aula já nos últimos anos para exatamente explicar sobre como que a gente vai ver um ser, ou seja, ter uma visão totalitária de um ser humano. Por quê? Eu noto isso tanto em consultório como na vida, na observação da sociedade, o quanto que as pessoas mal se conhecem, mal sabem do seu próprio potencial. Então elas simplesmente vivem em uma esfera que, ao seu bel prazer, que é simplesmente na busca de evitar sofrimento e buscar um pouco mais de prazer, seja ele físico ou de alguma forma corporal. E aí, com isso, eu fui percebendo nesse meio tempo que você deixa de viver um potencial gigante. E qual que é o maior potencial? O potencial que a gente pode viver como ser humano? O potencial até de um ser humano espiritual. Quando eu falo sobre isso, eu não digo sobre dogmas religiosos ou algo parecido, mas simplesmente a capacidade de você ser o máximo. E como é que eu vejo, como é que eu vi isso? Olha, não precisa ir tão distante, você começa a observar as pessoas que foram mais além. Se um foi, talvez seja possível que todos também consigam fazer esse caminho. Então, nesse caso, eu vi que também a pessoa que mais ascende, ou seja, a pessoa que mais sobe, também é a pessoa que sofre menos. E ela tem uma nova visão sobre a vida, que é uma visão mais calma, pacífica e até, quem sabe, para os mais raros, iluminada, né? Então, basicamente, você não só deixa de sofrer as intempéries do meio ambiente, como você também começa a você lá no futuro, lá na frente, a gente vai falar sobre passo a passo, também você exercer influência sobre esse meio. E aí é maravilhoso, ou seja, eu não só mais sou impassível no ambiente externo, como agora eu influencio o ambiente externo, né? Então, para isso você precisa ter uma boa visão de si mesmo, uma boa visão do ser humano. E ao longo dessa aula, você não só vai entender um pouco mais sobre si mesmo, como você vai entender também as pessoas ao seu redor. Então vai facilitar a convivência entre outros seres, entre outros humanos que lá estão. Mas não só isso. Como a gente vai falar também em uma das aulas, um pouquinho sobre a formação de outro ser, e eu sei que isso muito interessa a maioria dos telespectadores, que é a educação. A formação de uma outra consciência, a formação talvez do seu próprio filho, do seu sobrinho, do seu afilhado, né? Então, esse assunto é de suma importância, porque um ser humano bem formado, eu acredito que nada na Terra seja tão importante quanto isso. Um ser humano bem formado, você não precisa estar se preocupando com temas específicos. Então, mas será que ele vai ser um bom cidadão? Será que ele vai ser um bom aluno? Será que ele vai ser um bom político? Um bom profissional? Será que ele vai ser ecológico? Olha, se você tiver um ser humano bem formado, em sua plenitude, isso é automático. Então, qual é a importância dessa aula? Olha, eu não vejo nada mais importante do que isso. Esse é o trabalho da minha vida, vem sendo esse, né? Evidente que eu uso isso em consultório, é evidente que eu uso isso para curar outras pessoas, mas isso aí, na minha opinião, tinha que ser estudado ainda na escola, como um ensinamento obrigatório, porque sem isso é o que acontece, é o que a gente vê. São pessoas vivendo como, né, sem ofensas, mas como animais, buscando prazer, sobrevivência e achando que isso pode ser o máximo da vida. E aí você vê também o que a gente está vendo hoje na nossa sociedade brasileira. Basicamente, 30% das pessoas são doentes. Esse número é inaceitável, sob qualquer hipótese, sob qualquer circunstância. 30% é inaceitável. Só de depressão seria 5 a 6%, ansiedade seria 15%. Então, só esses dois juntos fecha 20% da população geral de doentes. Fora as outras, bipolares, esquizofrênicos, neuróticos, enfim, né, transtornos de personalidade que está aí em voga. Então, qual é a importância dessa aula? É toda, é fundamental. E aí, para isso, eu viajei um pouquinho no tempo e na história para saber como que os sábios, como que as pessoas, tanto as pessoas atuais, os sábios atuais, os grandes nomes da personalidade do mundo atual, quanto dos antigos, como que eles veem o ser humano, como é que eles viam os seres humanos, né? E aí, eu quero começar pelos gregos, porque é mais simples. Bom, eles dividiram o ser em três. Primeiro, o corpo físico, né? Físico. Segundo, a psique, a mente humana. E terceiro, nous. Eles chamaram de nous, sendo nous a vida espiritual, a vida superior. Entre esses, eu vou fazer um desenho, exatamente para a gente não perder aqui o fio da meada. Eles fazem uma interseção.
que é exatamente, o nous seria o superior, a psique, e aqui eles chamam de soma, que é o corpo físico. E vocês veem que existem áreas de transição, e de alguma certa forma o nous se conecta com a soma. Então, essa é a nossa primeira constituição humana, dividida em 3, perdão, ficou um pouquinho torto, mas é só para a gente não se perder, aonde a gente vê claramente a hierarquia, uma dinâmica dentro do ser humano. Ou seja, muita gente, eu conheço muitas pessoas assim, elas vivem só na soma. Olha, isso aqui é gostoso, é um carinho, um cafuné, é sexo, é comida, né? Quantas e quantas vezes eu já não ouvi as pessoas falarem, olha, o que tem de bom na vida é comer, ir ao banheiro, transar, né? Dormir. Quantas vezes eu não escutei isso na minha vida? Olha, parabéns, você está vivendo que nem um animal, né? Não é grande coisa, não é grande coisa. Dá para melhorar isso aí, né? E aí quando você entra na psique, sendo a psique agora a sua mente e todos os problemas da mente também que estão incorporados ali. Então você vê algumas coisas relacionadas a, por exemplo, a busca excessiva sobre o dinheiro, busca excessiva sobre o poder, busca excessiva sobre subjugação de outros, né? Então começam também a ter os problemas e também as vantagens de você viver na mente. Você já não vive tanto na parte somática. Você já tem algum controle, você já percebe que tem alguma coisa a mais. Você percebe que na vida psíquica você já não é igual a um animal. Você já consegue conceber alguns mistérios da vida e já consegue se destacar também no mundo instintivo. Interessante. Muito disso também fala. Todos eles vão falar sobre como acontece isso. Os estoicos falam muito bem sobre isso. Freud falava muito sobre isso. E aí você sobe e vai para o nous, para a vida espiritual. Que esse aí eu vou explicando ao longo da aula, porque as outras também vão falar e vão explicar muito melhor, porque agora a gente vem para a Constituição Septenária. Quem fala isso são mais ligados ao hinduísmo, mas Arthur Powell fez uma descrição chamada Constituição Septenária, onde a parte baixa e a alta. A parte baixa ele dividiu como um quadrado, e em 4, e em cima um triângulo, e ficou em 7, sendo que o primeiro bate com isso aqui, que é a soma, ele chamou de heterofísico. Basicamente a mesma coisa, é o físico. O segundo é a vitalidade humana, perdoem a letra, vitalidade humana, eles chamam isso aqui de prana. Aqui é a esfera astral, que nada mais é do que as emoções, é o mundo das emoções. E aqui a gente pode falar emoção, instinto, a gente pode falar sobre as inclinações e as paixões, né? Então, de uma forma geral, a gente coloca isso como astral nessa constituição. E aqui, ele chama de Kama Manas, eu não vou usar esse nome porque realmente não faz o menor sentido para a gente aqui, mas vamos falar isso sobre a mente racional. A mente racional, a mente da razão. Bom, então, aqui, por exemplo, é claro que mesmo aqui, na transição entre um e outro, a gente tem também, alguns animais vão ter isso também, eles também pensam, eles também vão raciocinar alguma coisa. Na hora que eu vou, olha, tem uma presa passando ali, eu tenho que fazer um cálculo da velocidade para ver se eu corro, se eu consigo chegar, eu vou dar um pulo em cima dela e por aí vai. E os animais também têm uma certa razão ali dentro dos mecanismos mentais dele. Mas a mente da razão, ela é uma mente fragmentada, ela é a mente que resolve matemática aritmética simples, é uma mente que faz planos, é uma mente que começa a argumentar todos os entendimentos possíveis, tudo que pode aparecer de pequenos problemas. Então, uma mente fragmentada acima de tudo. E aí você sobe e você tem a mente sábia. Já é uma mente ligada à sabedoria. Eles chamam de manas, que é uma mente completamente assim, ela já não vê mais a fragmentação, ela vai ver a totalidade. Ela é uma mente que já começa a entender o todo, ela já começa a perceber que ela tem ela está ligada a outras pessoas, ela já consegue a entender um pouco mais sobre uma vida sábia. Então aqui entra a sabedoria, que é o mundo das virtudes. A pessoa começa a viver mais pelo mundo das virtudes.
Então, aqui, por exemplo, né, as pessoas falam, olha, amor, por exemplo, amor tal, estaria onde? Ele não está nas emoções. As emoções seriam afetividade, uma coisa mais baixa, né? Depois que a pessoa começa a dominar as emoções, ela consegue calar, inclusive, a mente, porque se você for ver racionalmente, tem gente que já deve ter ouvido falar nisso, né? Mentalmente, o amor, como é que seria? Produção de ocitocina e conexão para você ter mais filhos, né? Ou seja, uma ligação reprodutiva. Pelo amor de Deus, amor não. Amor é uma coisa que muitas vezes você se doa. Quando você se doa, sem ganhar nada em troca, absolutamente nada em troca, a gente está falando dessa mente sábia. É esse amor que a gente está falando. E aí, essa pessoa que já está ali em cima, ela já não tem mais os sofrimentos lá de baixo. Então, ela continua sendo sábia durante um tempo, ela começa a entender um pouco mais sobre esse mundo das virtudes, e ela chega numa vida que chama de Budi, ou a vida búdica, né? Que não tem nada a ver com Buda, mas o Budi seria uma intuição, o mundo das intuições. O que seria a intuição? Olha, intuição para a ciência é uma coisa, para a parte da filosofia, principalmente hindu, é uma outra coisa. Para a ciência, a intuição seriam tomadas de decisões baseadas em memórias inconscientes, conforme você for errando e acertando. Então, vou dar um exemplo aqui, né, um exemplo bem básico. Né? Você está diante de uma bifurcação, direita e esquerda. Aí você opta, evidentemente, pela direita. Né? Por quê? Porque, olha, antigamente eu fui para a esquerda. Você nem lembra disso, é inconsciente. Mas eu fui para a esquerda e deu errado. Aconteceram coisas terríveis na esquerda. Né? E aí você opta pela direita. Mas o que aconteceu? Você falou, olha, não sei. Intuitivamente eu fui para a direita. Tá? Então, isso é para a ciência. É quando você usa a sua memória de forma inconsciente, você usa mecanismos pelos quais você já não tem mais a consciência, a memória. Né? Você não sabe exatamente. Já a intuição para cá, ela é uma conexão com algo maior. É a busca da verdade. Então, é muito mais ligado à busca da verdade. O que é a verdade? É uma concepção das coisas sobre o que elas realmente são, e não mais sobre os seus achismos, não mais sobre as suas próprias interpretações, mas uma interpretação da própria verdade em si. Percebe que a partir daqui você já começa a falar, eu não entendo muito bem o que ele está falando. Percebe que daqui a pouco, daqui para lá, você já começa a falar, conheço poucas pessoas nesse nível. É raro. Tanto é que é uma pirâmide. A pirâmide quer dizer que quanto mais alto, mais difícil. Mais raro. Então, a vida búdica, ela é uma vida também, a gente considera até uma vida religiosa, porque é uma vida de aceitação. E é uma vida de aceitação plena. Eu sei que muita gente fala, mas eu aceito tudo na minha vida. Será que aceita mesmo? De verdade, lá profundamente? Provavelmente não. Porque é uma vida que ela é quase que passiva. Ela tem essa leitura das coisas que acontecem. Ela é uma visão deliberadamente externa e alheia a si mesmo. E aí você tem o último, que é o Atma. O Atma, ele, eu também pouco vou poder dizer o que é o Atma, né? Porque o Atma tem diversas interpretações, inclusive dentre as vertentes que lá estão do Oriente, mas o Atma seria vulgo, a iluminação, viver como um ser de luz, fonte de iluminação completa e constante, né? Então, isso ficaria restrito para os grandes mestres espirituais, para pessoas que talvez não são mais ativas na própria mente, elas simplesmente recebem, elas estão mais para o outro lado que para cá. Então, são pessoas que já não se dão nem mais o luxo de errar. São seres que assim, são presenças e personalidades gigantescas e vivem já sob uma verdade, elas já estão bem embasadas no Budi, já estão vivendo pela intuição a tal ponto que elas definitivamente já não se encontram mais sob passiva desses próprios erros. Elas simplesmente exercem total influência, não só física e na própria história, quanto inclusive espiritual. São pessoas que, por exemplo, a gente pode falar assim a grosso modo, pelo menos os iniciados do mundo que a gente conhece, então, sei lá, Jesus, Zaratustra, Krishna, Siddhartha Gautama,
né, Orfeus. Então, essas pessoas que vieram com grandes mensagens, a gente não sabe dizer mais ou menos de onde, e a gente não tem como dizer, sinceramente, nem de Budi, de Atma, como que acontece de fato, porque é como se eu estivesse explicando o fogo para o peixe. Como é que você vai explicar o fogo para o peixe? Né? Uma coisa que, olha, eu fui lá na Terra e eu vi o fogo, é quente, amarelo, mas eu não sei te explicar como é que funciona. Mas o peixe não vai entender, né? Então, quando a gente começa a fazer essas comparações, a gente começa a entender que são comparações impossíveis de serem feitas, né? Impossíveis, completamente impossíveis de serem feitas. Explica as cores para um daltônico. Mas olha, esse aqui é o azul e esse aqui é o vermelho. Ele, ok, mais ou menos, né? Não vai compreender na sua plenitude o que são as cores, né? Então, isso aqui, Budi, Atma, a gente pode estar falando que é uma coisa mais complicada. Na atualidade, algumas pessoas estão tendo uma experiência mais embasada nessa vida búdica, que é super difícil, quando elas têm experiências com enteógenos, né? Enteógenos, para quem não sabe, são os psicodélicos em sua totalidade, mas enteógeno seria em dentro. Tel, Deus, ógeno é gerador de Deus dentro de si. Então, não se sabe exatamente o que é, pouco conhecemos, a psiquiatria começou a estudar isso agora, porque por conta do movimento hippie, houve uma deturpação da imagem dos psicodélicos e agora vem sendo amplamente utilizada dentro da psiquiatria, principalmente para fins de cura, né? E jamais agora, eu espero, vai acontecer, evidente, que é natural do ser humano, mas não a fins recreativos, como foi usado no movimento hippie, mas para fins de cura. Então, perdão. A iluminação seria o Atman, então é o estágio final dessas pessoas. E é uma coisa incrível porque, mais uma vez, a gente vê em outras... Isso aqui tem 5.000 anos, tá? Né? Não é muito tempo, né? Mais uma vez, a gente vê uma ascendência. Então, basicamente a minha mensagem hoje, se eu tivesse de deixar uma só mensagem, seria: você pode melhorar através da constituição da personalidade. Então, o setor de baixo, ele fica como a personalidade. E o setor de cima como a identidade. O que isso quer dizer? A personalidade, que é essa parte física, terrena, ela, basicamente, ela é o seu ser que a gente vive. É o que a gente sente, é como que a gente sente o mundo. Por exemplo, no físico, a gente vai receber estímulos, a gente vai transformar esses estímulos em algum tipo de energia ou algum tipo de sensação, né? E a gente vai fazer com que esses estímulos se transformem em sensações e isso vai ser interpretado pela mente. Então, essa personalidade, nesse ponto aqui, ela é a ligação e a apresentação do quem você é, do ponto de vista que você vai se comunicar com o mundo e com si mesmo. Então, é o que você recebe, é o que você dá, basicamente, né? E a identidade seria quem você realmente é. Então, aqui já dá mais uma pista do que a gente vai falar hoje sobre o ser, sobre quem você realmente é. E nesse caso aqui, o Atma seria o sou, eu sou. Você só pode falar que você é quando você estiver vivendo nas esferas átmicas, porque seria aquela centelha divina, centelha de iluminação. Muito disso a gente vai falar depois sobre a parte mais profunda do eu, que seria o eu substancial, o eu essencial, o âmago do cerne da questão. E isso aqui, para isso, eu quero que vocês vejam isso de cima. Você vai ver basicamente um círculo, né? Finge que esse aqui é um círculo. Então, no meio disso tudo, no meio disso aqui, passa o eixo da consciência. Consciência é essa para a filosofia, né? Que é a posse de si. Então vamos trabalhar com esse, porque para a medicina a consciência é completamente diferente, você vai ter outros significados, né? Para a psicologia ainda é outro significado, que é aquele eixo praticamente ensinado pelo Dr. Freud,
que é sobre o inconsciente para o consciente, né? Que é adquirir luz dentro das ações. Aqui, ela é posse de si mesmo. Então, para você ser de fato, você tem que ter posse de si mesmo. Quantos de nós podem dizer que tem posse de si mesmo? Para pensar um minutinho nisso. Porque quando você pensa em posse de si mesmo, teoricamente você tem que dominar todas as esferas. Você precisa entender e viver todas as esferas, né? Lá para a aula 5, a última aula, a gente vai falar sobre tudo que pode vir a dar errado, né? Bastante coisa, mas o que pode acontecer? Com pessoas quando não se dão a posse de si mesmo, coisas erradas acontecem em cada esfera, né? Então, a gente também vai falar como que se movimenta na segunda aula, de baixo para cima. Bom, dentro de outra constituição que eu acho sensacional, até pelos motivos que a gente fala, é a teoria das 12 camadas de personalidade do Olavo, que na verdade não é uma teoria, é uma descrição, mas que começa com, a meu ver, porque isso não é desenhado por ele, mas até a 8ª camada, seria mais ou menos um quadrado, e depois você teria que ficaria extremamente parecido com o que a gente está vendo ali, e que é parecido porque todo mundo chegou nessa conclusão. Houve um momento, o Freud e o Jung, eles têm a própria concepção de personalidade. Eles existem. O que seria a personalidade desse ponto de vista para essa aula? Isso aí vai ficar confuso. Pelo seguinte, é confuso. Simplesmente porque cada autor conceitua de uma forma diferente. Então, quando a gente fala sobre caráter, quando a gente fala sobre personalidade e os temperamentos, é complicado mesmo. É porque cada um tem uma descrição um pouco mais, um pouco menos específica, um pouco mais abrangente e até diferenciada. Então a gente fica um pouco perdido. Mas vocês vão ver que no final a coisa toda vai fazer um sentido, que é basicamente só o que eu preciso. Eu não preciso que vocês saibam cada pontinho desse. É interessante a gente saber cada pontinho, é evidente, né? Mas isso aí pode ficar mais para uma pessoa extremamente curiosa ou para quem trabalha na área, né? Porque isso aqui é elemento de cura, sem a menor sombra de dúvida. Então, na teoria das 12 camadas, você começa com um corpo evidente. Se você não tem um corpo, você também não vai ter uma personalidade. Então, o primeiro ponto, a gente está falando basicamente de uma pessoa que vai receber como veículo o corpo, que seria basicamente igual ao heterofísico, que seria basicamente igual à soma. Logo em seguida, essa pessoa começa a desenvolver toda a sua questão de conceituação de cognição e vai começar a se interar do meio, né? Na terceira camada, já começa também no mesmo estágio. Então, qualquer pessoa que consiga, basicamente, ter um corpo saudável, ela também consegue viver até a terceira camada. Chega até a terceira camada com alguma facilidade. Não vai ter, sob hipótese alguma, nenhuma dificuldade. Qualquer pessoa passa pelas 3 camadas, a não ser que tenha um retardo mental, alguma doença grave. Então, na 4ª camada, seria a camada da criança, a camada infantil. Nessa 4ª camada, principalmente é uma camada importante da gente falar, porque ela é a busca do afeto. A busca da pessoa se sentir mais segura no mundo. Então ela busca a estabilidade no adulto, ela busca simplesmente ser aceita, né? Então é um conceito de aceitabilidade, né? Então ela fica principalmente com os pais, com as pessoas, ela já tem uma base um pouco mais da cognição da terceira camada, ela já tem uma base já mais do aprendizado, né? Quando a gente fala da terceira, ela experimenta tudo. Então é uma pessoa que vai buscar todas as texturas, os cheiros, de onde que vem essa música, por que esse cachorro é assim felpudo. Já na 4ª não, a 4ª ela já está um pouco mais solidificada sobre os aprendizados, já entendeu mais ou menos o meio ambiente onde ela se insere, entendeu que ela é um outro ser, ela não é mais a mãe, já entendeu que tem um corpo, já entendeu que não é mais a mãe, é um outro ser,
Então, cognição já está mais ou menos afiada, já está entendendo como é que é. A busca da quarta camada seria a afetividade. Por que eu estou insistindo na quarta? Por que a gente deixa ela mais longa? Porque na quarta, a referência é si mesmo. Então, nesse momento, são egos, que eu não posso dizer inflados, mas é o centro de tudo, é egocentrismo. A criança é egocêntrica, né? E é característica da quarta camada que essa pessoa fique completamente à mercê do ambiente externo. Então é muito simples. Eu tomo o pirulito, tá feliz. Tiro o pirulito, tá triste. Tomo o brinquedo, tá feliz. Tiro o brinquedo, tá triste. É assim a criança. Ela é completamente passível do ambiente externo. Autorreferência. Então, tudo que acontece no mundo, a percepção dela é sobre ela mesma. Não precisa nem dizer, né? Se você é duro com ela, ela fala, puxa vida, a pessoa não gosta de mim, e começa a chorar. E fica triste. Ao mesmo tempo que algo acontece de bom, né? Passou de ano, tirou 10, alguém, fulaninho falou, né? Começou a se inteirar, gosta dele, gosta dela, pronto, aí fica feliz, né? E isso faz com que o mundo seja um inferno. Por que isso? Por que isso? Porque a gente não controla o ambiente externo. E a gente sempre soube disso. Os sábios sempre souberam disso. Então, quem permanece na quarta camada tem a vida infernal. É uma pessoa extremamente emotiva, emocional, geralmente assim, aonde o seu centro está sendo invadido a todo tempo. Por que eu me delongo nessa camada? As outras três basicamente não têm importância pra gente, a não ser que você seja psicopedagogo ou algo do gênero, estudando lá Piaget ou alguma dessas fases do neurodesenvolvimento da criança. A primeira e a terceira, vamos embora, não precisa. A quarta camada não. Infelizmente, é onde está a maioria do Brasil. Né? É onde está a maioria do Brasil. Então, eu até brinco um pouco, né? Trabalho, consultório, aí você tem funcionário, então, ou então uma própria empresa, uma empresa maior, onde você chega e fala, olha, eu preciso que o relatório esteja pronto, a pessoa começa a chorar. O fulano não gosta de mim. Né? A pessoa está passando por um problema grave na vida e você se sente rejeitado. Né? O namorado quer ver o jogo e você acha que ele não quer estar contigo. Tudo é você. Tudo é você. Tudo é sobre você. O Brasil ele se encontra ali. Qual que é o grande problema disso? É o vitimismo. O vitimismo toma conta da quarta camada. Você não é dono de si, você não escreve a sua biografia, você é simplesmente uma marionete no mundo, você é simplesmente um ator coadjuvante passivo nessa história. Isso é terrível. Mas uma criança normal, ela passa para a quinta camada, que é a camada do adolescente. Quinta camada do adolescente. E o que o adolescente faz? Qual é a primeira coisa que o adolescente saudável faz? Ele rompe com os pais. Ele rompe com os pais. Ele vai e testa a sua força. Ele fala, olha, eu sou dono de mim, eu quero mudar, eu quero fazer as coisas acontecerem, eu quero saber até que ponto eu posso ir. Eu não quero mais ser a criança. Né? Então ele propõe testes a si mesmo, tanto é que, somado isso aqui, a neuropsicologia, que o adolescente não tem o pré-frontal totalmente desenvolvido. Isso quer dizer que ele tem muitas reações lá do corpo amidalóide. São reações que vão fazer impulsos. Todo mundo tem medo, pânico, vontade de fazer isso ou aquilo, bater em alguém, ou, enfim, ter um ato impulsivo de risco. Sei, todo mundo tem, só que você tem o pré-frontal. Você fala, não, isso é uma idiotice, né? E você trava. O adolescente não tem, e ele na quinta camada, ele está se provando. Então é um pouco perigoso, definitivamente. Por isso que é interessante que ainda haja os freios dos pais, óbvio, evidente, né? Porque é até perigoso mesmo. E na quinta camada, ele começa a propor testes a si mesmo. Esses testes de qualquer coisa onde ele possa conhecer a sua própria força. Né? Então, uma das saídas da quarta camada é você ir para a quinta. Quando eu vejo uma pessoa extremamente assustada com o mundo, autorreferente, é claro, a gente explica sobre isso tudo, para ver se a pessoa consegue ver como é que é a quinta, aonde ela fala, eu vou conseguir. E às vezes eu faço isso para adultos de 40 anos, e eles mudam a vida. Eu tenho até uma conhecida minha que foi para a quinta camada com quase 40 anos, 38 anos. O que ela começou a fazer? Ela viu, olha,
Ela sempre foi extremamente dependente dos pais, extremamente, eu não digo vitimista, que era uma coisa que ela já lutava nesse ponto específico, mas era uma pessoa extremamente emotiva, levava tudo para o pessoal, típico do quarta. Quando ela foi para a quinta, ela começou a viajar o mundo e foi a felicidade da vida dela. Só que ela depois começou a falar, Bruno, eu vou viajar o mundo pro resto da minha vida e eu vou ficar fazendo as aventuras. E a gente vê um ou outro também preso nessa camada. Também não é por aí. E aí você tem a sexta camada, que seria basicamente você buscar os resultados das coisas que você fez. Não só mais eu preciso me testar, eu agora preciso do resultado desse teste, né? Então eu quero dar uma aula para 1000 pessoas. E aí quando eu chego lá, eu vou, porque eu sou quinta camada, e eu faço acontecer. Mas chego lá, foi uma péssima palestra, eu gaguejo, eu simplesmente não sei me colocar perante o público, não lembro exatamente o que está acontecendo, não sei fazer. Para o sexta camada, você falhou. Ele quer o resultado. Então, quando a gente fala de resultado, principalmente na sexta, e é por isso que eu acho legal essa Constituição, porque ela faz com que você fale sobre você mesmo em relação ao meio, né? Então, o sexta camada, ele busca um salário. Ué, eu me esforcei, eu me arrisquei, eu sei fazer, eu quero meu salário. Veja bem, eu não estou fazendo... Muita gente fala, mas olha, eu trabalho, será que eu sou sexta camada? Não sei, talvez não. Porque se você trabalha para ser amado, para ser aceito, né, você já não é sexta. Você está vivendo sexta, estando na quarta, mentalmente. Isso é um perigo, isso acontece muito. Então, bem interessante, a sexta camada é quando você busca já o resultado. Sétima camada é o cidadão. Ele não só ele já sabe fazer, mas como ele ganha um papel social. Então é típico, por exemplo, de pai e mãe. Ele é forçado a estar lá. Claro que você pode ser péssimo pai e mãe, negligente, e isso não vai fazer com que você esteja de fato na sétima camada. Mas a sétima camada é quando você deliberadamente consegue criar maior importância nas necessidades da sociedade, ou seja, a sociedade, sua própria célula familiar ou do seu bairro ou do seu país, não importa, quando você consegue botar o sofrimento deles dentro do seu papel social, ou seja, o Bruno já não é mais o filho Bruno, já não é mais o marido Bruno, mas o Bruno é o psiquiatra e a sociedade demanda que ele seja psiquiatra, e isso é muito importante, mais importante do ponto de vista do sofrimento, da necessidade dessa sociedade, do que o meu próprio sofrimento. Então, até mesmo o resultado já não importa tanto. Eu faria isso mesmo sem o meu próprio emprego. Eu faria isso mesmo sem pensar tanto nos resultados, simplesmente porque a parte do resultado, sexta camada, já está bem fundamentada em mim. Então, a sétima, a pessoa começa a aprender um pouco sobre leis, ela começa a querer ter interesse de como que funciona as complexidades de uma sociedade. Isso também tem a ver com estabilidade. A pessoa faz bastante coisa durante muito tempo e ela já é aquele, por exemplo, o médico, já é o advogado e ela pode fazer isso pelos outros, às vezes nem mesmo sendo pago, né? Às vezes por uma emergência, ela faz isso porque ela é aquilo. A identidade social, o papel social dela é bem fundamentado, né? O Olavo fala muito nessa hora que o que fundamenta a sétima camada seria pai e mãe. Então, ser pai e mãe seria basicamente algo que forçaria e fundamentaria o papel, porque você não coloca mais o teu sofrimento em cima de absolutamente mais nada em cima dos filhos, né? Então, filho chorou, pode ser a hora que for, que você vai lá acudir. E isso tem a ver com o quê? Dever e amor, que é basicamente o que o sétima camada tem pela sociedade. Dever e amor. Ah, mas eu não estou ganhando bem. Ainda assim, dever e amor. Então, o papel social fica bem fundamentado nesse quesito na sétima camada. Mas aí vem 40 e poucos anos, 40 anos, e aí, nesse momento, a estabilidade, a pessoa já vem fazendo muito tempo aquilo que ela está fazendo. Ela já tem uma estabilidade, ela já consolidou a sua rotina, ela já sabe, já conhece seus limites, e aí, nesse momento, ela fala, bom, isso tudo tem sentido perante a vida, perante a morte? Né? Perdão, perante a morte?
Então, a pessoa, é o memento mori dos estoicos, onde você se dá conta que você vai morrer. E não tem muito tempo. Você chegou na metade da vida. Né? Com sorte. Você chegou na metade da vida com sorte. 40 anos, geralmente. Claro que é evidente que isso não é linear, não é científico. A gente jamais vai conseguir botar isso na ciência, simplesmente porque não se encaixa na metodologia científica, porque isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. A camada é predominantemente onde se encontra a sua maior energia, a sua maior atenção, o seu maior sofrimento, o seu maior desejo. Né? Mas todas as camadas existem e coabitam dentro de si. E dentro da oitava, a pessoa tem uma crise. A oitava camada é uma baita de uma crise, assim como a quarta. Ela simplesmente vira e fala, olha, na quarta camada como é que é a crise? Né? Ela fala, olha, afeto não é bem isso que eu quero. Como é que o adolescente fala? Né? Como é que é a crise do adolescente? Ele fala, isso aqui não me preenche mais. Não é mais sobre afeto. Mamãe te ama. Pô, tá bom, mãe, mas olha só, eu quero brilhar na minha vida, eu quero ter uma profissão, eu quero ter um carro, eu quero... Né, como é que é a vida do adolescente? Eu quero ter um papel social lá na festinha, eu quero ser popular. Né? Ele sai um pouco da vertente do amor, principalmente do amor materno e paterno. Né? Ah, mas olha, papai te ama de qualquer jeito. Tudo bem, legal, mas não é isso que me preenche. Então é uma crise, onde ele vai, bom, agora eu preciso ser forte. A crise da oitava, ela é uma crise de sentido, é uma crise muito mais profunda. E nisso, alguns se suicidam. Alguns se suicidam. Na hora que você chega e fala, olha, eu vivi 40 anos e não foi nada a ver com o que eu queria, puxa vida, dói. Dói. Bom, meu tempo está acabando, eu preciso conseguir algo que tenha mais substância perante a minha morte. E aí, ou pode ser o contrário, a pessoa olha e fala, eu vim vivendo, vou manter esse caminho. Nesse caminho da oitava, que seria o último do quadrado, qualquer adulto poderia chegar lá. E é interessante que todos os adultos cheguem, porque a partir daqui entra numa esfera do nous, entra numa esfera que seria a própria vida espiritual em si. Né? Claro que é interessante, todo mundo pode chegar lá, continuar subindo, mas se você chegar no sentido, tua vida tem sentido? Tem. Então, olha, pode ter certeza que de tristeza você não morre, de tristeza desse vazio, dessa falta de sentido, vazio existencial, essa crise dos 40, não vai te afetar tanto, porque você está diante do teu sentido, você está bem fundamentado. Então o seu caminho ele é muito mais concreto, é um caminho muito mais embasado. Você está imune a tudo que está embaixo. Ah, fulaninho não gosta de mim. Olha, paciência, eu estou no meu sentido. A sociedade está errada. Olha, geralmente como é que é? As pessoas falam, todo mundo é assim, ou você também, não é? No oitavo sentido, na oitava camada, perdão, você já começa a falar, olha, eu tô pautado no meu sentido, mesmo que isso seja ao contrário de onde a civilização está indo naquele momento. Né? O nono é personalidade intelectual, aonde você coloca questões intelectuais, resoluções de problemas acima de você mesmo. Teoricamente, a palavra intelectual, a gente chama de intelectual uma pessoa que tem conhecimento, mas como eu falei para vocês, quando a gente fala sobre o significado das palavras, a etimologia das palavras, né, fica um pouco mais difícil da gente trabalhar, porque definitivamente a vida intelectual, para o ponto filosófico, ela tem outra vertente que não é da sabedoria. Né? Então aqui, sinceramente, é uma camada que poderia ser transpassada. Não é o ideal, claro que está ali, está na Constituição, quem sou eu para poder criticar, mas a vida intelectual é uma vida pautada em conhecimento, em bons conhecimentos, em conexão de conhecimento, em resoluções de problemas. É óbvio que seria perfeito viver numa sociedade cheia de intelectuais, mas a verdade nem todo mundo tem essa veia, nem todo mundo tem essa vocação. E talvez nem precise. A gente pega, por exemplo, Epiteto, é um grande sábio que era um escravo, que simplesmente fez até livros, né? Na verdade não escrevia, mas era ditado, os livros dele, era um grande sábio. E não era um intelectual, né? Talvez ele não tenha lido 3 livros na vida, naquela época principalmente. Né? Então,
não era intelectual, não são pessoas... Essa camada de personalidade intelectual seria ótimo, seria interessantíssimo, mas eu pessoalmente não vejo como primordial e necessária desse ponto de vista. A 10ª, ela já estaria muito parecida com a vida búdica, aonde essa pessoa ela tem uma busca já pela verdade. E ela, assim que já tem o sentido e ela já tem a base intelectual, de preferência, ela é impassível no meio externo. Então, ela simplesmente influencia as pessoas. Basicamente, é a 9ª camada sendo posta em prática. Ele pegou todos os conhecimentos, tudo que ele vem pautando na vida, criou uma identidade, né, que é a 9ª, e agora ele bota em prática e começa a influenciar as pessoas. E isso para ele é a coisa mais importante. Então a 10ª já tem uma vertente já praticamente altruísta. Ele já não pensa mais em si. Ele já está, olha, para mim, fulaninho não gosta de mim, tem problema, eu já sei minha força, eu já conheço minha força, já conheço meus limites, eu já tenho um papel social longo, já tem bem pautado, bem solidificado, minha busca de sentido já foi resolvida lá com 40 anos ou até antes, quem sabe, né? Já sei mais ou menos aqui os estudos, já tenho a personalidade intelectual e agora está na hora de botar isso em prática, né? Então é uma pessoa que tem um poder e exerce essa força na sociedade. 11ª seria, basicamente, o exemplo perfeito seria Napoleão, né, que quer, como primazia de toda a sua força energética e mental, quer alterar o curso da história humana, né? Então, são pessoas que já têm um poder a nível político, seria o político. Claro que você não precisa ser político para estar na 11ª, mas são cargos de total liderança e simplesmente você vive para aquele curso daquelas pessoas, daquela sociedade. Então, já é o ápice da pirâmide humana, sendo a 12ª a camada divina, que seria o Atma, né? Que seria a própria iluminação. Eu chamaria até de Budi e Atma, porque o Budi também já está muito ligado na busca da verdade, no recebimento. A 12ª camada ficou como algo, como um intelecto passivo, extremamente passivo. Você já está conectado com aquelas vertentes espirituais que a gente já viu dezenas de vezes pelo mundo, os santos, os líderes religiosos, como foi falado lá em Atma, né? E são pessoas que já têm o domínio completo das outras 11 camadas. E quando a gente está falando sobre a 12ª camada, a gente está falando de uma raridade da raridade da raridade, mas que qualquer ser humano tem a condição de chegar. E aí, né, muito bonito isso aqui, toda essa ascensão, eu lembro também de Maslow. O Maslow, ele fez só uma pirâmidezinha, dividiu em 5 e basicamente é muito parecido com tudo que a gente falou. Maslow, ele foi até um pouquinho, ele foi bem menos profundo nessa característica, que ele fala que é uma pirâmide das necessidades, né? Então aqui seria a mesma coisa do que lá, do que aqui, que é a necessidade física. Necessidade física. Então a gente está falando de você ter um corpo, de você ter uma estrutura física mínima, de você ter um teto, e aí começa já a mexer, subir para a segunda, que é segurança. Então, estrutura física, estrutura emocional, você fala, ok, aqui está mais ou menos tudo ok, né? Então você já começa a buscar o afeto. O afeto como o próximo passo de Maslow, que seria a 4ª camada, que seria a camada astral. Subiu um pouquinho. Então vocês veem como é que todo mundo chegou mais ou menos a uma conclusão parecida. A camada do afeto, qual que seria a próxima? Seria aqui mais ou menos a 5ª até a 7ª dele, onde você busca reconhecimento. Tá? Então a camada depois do afeto, a criança está lá buscando afeto, no Brasil adulto busca afeto, né? Terrível isso, terrível. Na camada de cima, ela já busca reconhecimento, que seria de 5ª a 7ª. 5ª é o reconhecimento profissional, 6ª quando ele já está bem buscando resultados, e 7ª quando ele já tem um papel social solidificado, né? Então esse seria o reconhecimento. É quando você começa a ser visto na sociedade de uma forma mais ligada ao seu trabalho, ao que você fornece, né? Se você for ver a Terra como um grande formigueiro, ou
se você quiser ver melhor, um pouquinho mais nobre, como um corpo físico. Cada um tem a sua função. E é por isso que eu gosto das 12 camadas, porque aqui contempla si mesmo, o que você pensa, o que você deseja, o que dói em você, mas também como você se relaciona. Então, é algo que se você entender bem isso aqui e isso aqui, você também começa a se relacionar melhor com o mundo. E para de doer, muita coisa para de doer, deixa de doer. Né? As pessoas, evidentemente, vão te chamar de frio. Você fala, não é frio não, eu estou buscando outra coisa. Eu não quero mais afeto, talvez eu quero amar. Né? Eu gosto muito da mensagem de... Que é engraçado, quando você começa a subir nessa história toda, você dá uma baita volta, mas você chega nos fundamentos da religião. É uma coisa impressionante. Aí você começa a entender o que foi falado lá 2.000, há 3, há 5.000 anos, mas a mensagem de Cristo, né, que é o amor. Né? Que é essa coisa do Atma, essa coisa de simplesmente, olha, ele, no caso dele, seria a coisa de, olha, o final das contas é o amor. É quando eu consigo entender que está todo mundo ligado. Né? Isso acontece a partir mais ou menos aqui, da mente sábia para cima. Então, Maslow fala do reconhecimento de quinta a sétima, né? Basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. A terceira não, seria a quarta dele, perdão. Né? A quarta dele. O reconhecimento. Né? E a última fica como autorrealização. E aí Maslow vira e fala, olha, autorrealização nos Estados Unidos, que eu vejo os Estados Unidos como quinta e sexta, né? Brasil é quarta. A autorrealização fica com menos de 1% da população. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Sobretudo para mim, sou um psiquiatra, né? E eu vejo no meu consultório as coisas vindo para cá. E eu sei que não é um achismo, que se as pessoas soubessem dessas escadas que eu estou mostrando aqui, 90% talvez evitasse os consultórios de psicologia e de psiquiatria. Seria a medicina profilática, né? Que o Brasil não faz. O Brasil não faz. A gente nunca fez. Na verdade, isso é pouco difundido. Muito pouco difundido, porque isso aqui tem uma mistura. Isso tem uma mistura de medicina, a gente vai falar sobre isso, mas tem uma mistura de psicologia com religião, com tudo mais, né? Então, a própria filosofia. Autorrealização. Autorrealização seria a busca do sentido, né? Seria a pessoa, depois que já teve o reconhecimento da sétima, ela já tem agora um sentido de vida, ela já tem agora uma ideia de como mudar aquilo na sociedade, ela consegue ser uma personalidade dentro daquela sociedade e influenciar diretamente, não mais ser só influenciado. A autorrealização é como se fosse uma plenitude, né? É uma plenitude. Ele botou lá um pontinho só, e tá bom mesmo. Porque é muita coisa pra gente ficar falando aqui que as pessoas não vão ver sentido nisso. Eu vejo muito isso, eu reduzi um pouco do que eu falo em palestra, em curso, exatamente porque pouco fazia sentido. As pessoas estão aqui embaixo, elas estão aqui. Então, para elas, o que faz sentido mesmo é a TCC, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. Né? Por que a terapia cognitivo-comportamental? Cognição em cima das emoções. É um pontinho da história. Psicanálise, por exemplo. Qual é a teoria, a grande teoria psicanalítica? Como é que começa a teoria psicanalítica? É o Freud falando. Traumas do passado. Algo aconteceu conforme... algo que não estava conforme seus planos aconteceu, que abalou e fez uma estrutura emocional danosa. Isso é um trauma. Alterou algum tipo de plano, algo esperado dentro da sua vida. Isso é um trauma. E Freud começa a falar, olha, vamos fazer uma teoria em cima disso. Porque às vezes esse trauma fica até no inconsciente. Então ele fez a teoria do consciente e do inconsciente, colocou os traumas como a premissa do sofrimento humano, principalmente, sobretudo, nos primeiros anos de vida. Freud falou muito sobre isso. Piaget corrobora. E aí, quando você chega e fala, olha, são traumas e traumas e traumas, alguns eu nem lembro, principalmente até traumas de origem, com desejos sexuais, por aí vai. Então, é aqui. Ele está falando aqui, quarta camada. Então ele fica ali fomentando, e a psicanálise ela gira em torno dali. Por que ela é tão rica? Porque é rico mesmo. É uma área muito rica, é uma área muito longa, muito vasta. E é por isso que às vezes funciona, às vezes não. Porque quando você pega um cara que está na quinta, sexta camada, que está buscando resultado, aquilo ele não vai fazer o menor sentido. Pelo contrário, ele vai ficar completamente desgostoso de fazer análise. Né?
E aí cai para dentro da TCC, Cognitivo-Mente sobre Comportamentos. É onde eu domino a esfera da razão sobre as minhas emoções e, consequentemente, sobre os meus comportamentos. E aí você começa a falar, pô, mas e a TCC então funciona? Sim, né? Funciona. Se você está aqui, ela vai funcionar muito bem. Muito bem. Mas é só um ponto dentro do ser. É só um ponto dentro do ser. Então, as diversas áreas da psicologia, elas estão aqui dentro. Elas estão completamente aqui dentro, pontualmente. Nenhuma que eu conheça consegue fazer com que o ser humano vá lá de baixo, ascenda de uma forma pautada, de uma forma orientada, né? Então, a metáfora que eu uso, eu gosto muito de usar essa metáfora, é como se você estivesse na vida dentro de uma mata densa. Tenta imaginar aquela mata mais bizarra que vocês já foram na vida, né? Não é nem floresta atlântica, é amazônica mesmo, aquela coisa fechada. Aí eu falo, anda aí. O que você faz, né? Você fala, cacete, eu não consigo. Você vai arrancar um matinho, você vai demorar anos para dar um metro de passo. E aí alguém te dá um facão, né? Alguém te dá um facão. E aí você, bom, aí agora começa a melhorar um pouco o negócio, né? Então, quando você tem um mestre, uma pessoa que está te orientando, um tutor, uma pessoa que está bem formada na personalidade, que já está autorrealizada, que já está na esfera, pelo menos na sabedoria, ela vira um trator na sua mão. Ela é um instrumento, veja bem. Ela não resolve a vida para você. Você vai ter que estar lá operando aquele trator. Mas, pelo menos, aquilo vira um trator. Você sai dali e você, inclusive, depois de um tempo, você acha um trilho teu. E aí, daquele trilho, a tua vida anda a milhão. Depois que você sai da quarta, a quarta, quinta e a sexta, você consegue fazer isso de uma forma rápida, né? Você consegue, simplesmente sabendo e acreditando, se isso fizer sentido para você, você consegue passar, porque às vezes não faz sentido, tudo bem, paciência. E aí você fica olhando pessoas que estão lá na quarta, na quinta, né, na sexta. Sexta, por exemplo, eu conheço muito médico que ficou preso ali. Médico adora a sexta camada, adora. Por quê? Porque é a camada técnica, né? Eu vejo assuntos médicos, eles ficam ali horas debatendo sobre o que fizeram, o que deixaram de fazer, né? E sobre a técnica X, o que está acontecendo, e o papo deles gira em torno disso. Ou então, pior ainda, quando o ego deles está mais aflorado, aí volta até para a quarta, né? Onde eu preciso impor o meu poder. Adler fala muito disso, né? O ápice do ser humano é o poder, ele está falando da quinta camada. Então, vocês veem como é que é, né? Como é que pode... Agora começa a entender o que cada linha representa. Simplesmente um ponto. Por quê? Nós somos seres espirituais, né? Para falar espiritual, as pessoas acham às vezes que é uma nuvem. Não é isso. Não é sobre isso. Quando você nasce e você tem o corpo, você também ganha um código genético. Tudo bem que existe a epigenética. É a parte da genética, é a parte do cromossomo que está sujeito a alteração de acordo com ou o que você pensa, o que você faz, ou com as circunstâncias externas. Beleza, isso aí, né, a gente tem, todo mundo sabe disso, código de DNA, né, bem científico. Junto com isso vem o temperamento. Fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Isso aí é de Hipócrates isso, né? É o pai da medicina. Não sei nem quantos mil anos tem isso. Vou chutar 3.000, né? 2.000 e blá. Mas talvez não seja nem dele. Talvez seja mais longo ainda. Os 4 temperamentos, na verdade, seriam condições parecidas com a personalidade, mas que você já nasce e é uma forma de você receber as informações e as sensações e a forma que você vai também reagir a elas. Isso é uma constante na vida até que você domine a personalidade. Quando você domina a personalidade, você também constrói uma personalidade. E a personalidade é uma ponte, é uma ferramenta para você chegar na vida espiritual. Eu sei, é confuso pra caramba isso mesmo. É confuso mesmo. Mas é confuso principalmente porque quando a gente fala sobre o que você ganha logo de cara, que é o temperamento, né, você também ganha o caráter, que isso é mais difícil ainda de você poder descrever. A psiquiatria já descreve há muito tempo, a psicologia, mas
é difícil até descrever em palavras, porque são inclinações positivas, negativas, dentro desses 4 temperamentos. Então, quando a gente fala sobre os 4 temperamentos, é até interessante, todo mundo devia saber isso também, pelo simples fato que isso vai facilitar os relacionamentos entre as pessoas. Olha, tal fulaninho é melancólico, então as respostas dele são dessa forma. Tal fulaninho é sanguíneo, tal fulaninho é colérico, por aí vai. Então, só para finalizar essa primeira aula, o temperamento, o colérico, por exemplo, é o grande líder, é o São Tomás de Aquino e por aí vai. É aquela pessoa que tem a resposta rápida, resolve as coisas, aquela pessoa que não perde tempo, pessoa que está sempre fazendo as execuções das coisas, aquela pessoa que muitas vezes é beligerante, não foge de um confronto, não é da própria natureza deles. Então são aquelas pessoas que até podem vir a brigar, que enfrentam o mundo. Isso nasce com isso, você nasce com isso, você vê a criança já assim. O sanguíneo é a pessoa que fala muito, tem a vontade, a necessidade de falar, disperso, completamente disperso, esquece das coisas, e essa pessoa tem a tendência à superficialidade, tem que tomar um certo cuidado, porque fala muito, quer comunicar, quer contactar, são excelentes líderes também, eles executam rápido também, a resposta deles é rápida. Esses 2 são os extrovertidos. Isso vai dar também os tipos psicológicos do Jung. Tá? Então, os tipos psicológicos entre introvertido e extrovertido já se baseia 2 temperamentos. Embora ninguém nunca tenha falado disso, é nítido, porque as coisas, vocês vão ver que as coisas vão cruzando entre elas. Quando a gente pensa nos outros temperamentos, seria o melancólico, que é um introvertido, tendência a trazer ainda mais para ele, lembra um pouco a 4ª camada, Então, mas é uma parte de temperamento, claro que é algo que ele vai reagir daquela forma, mas todos esses temperamentos podem ser alterados conforme a personalidade for ascendendo. Então, uma personalidade bem formada não vai importar o teu temperamento, nem qualquer outra coisa que você queira falar, O caráter seria imutável para a maioria dos autores. Para Jules Payot, não, ele fala que é mutável, o que eu acho bem interessante, eu gosto de tudo que possa ascender, inclusive o caráter, Mas, então, o melancólico, ele tem uma reação voltada para a tristeza, é uma reação interna, ele é mais para tímido, ele é introvertido, mais lentificado de suas ações. E você tem o fleumático, que é o último dos 4 temperamentos. A fleuma seria a preguiça na antiguidade, E a preguiça na antiguidade era vista porque eles são um pouco indiferentes, são os de boa, Aquelas pessoas que não ligam muito para nada, que são mais, olha, prefiro ficar em casa, eu não quero, eu quero evitar conflito, isso para mim não faz sentido ficar brigando por isso ou por aquilo. Simplesmente não faz, eu simplesmente quero viver minha vidinha aqui de boa, o pacífico e tal. Então ele também tem uma boa tendência, o perigo seria a preguiça, e uma boa tendência também a chegar nas esferas mais altas. É mais fácil para eles, simplesmente porque eles já estão tranquilos. Não são tão emotivos como o sanguíneo, não vão ser tão pragmáticos quanto o colérico, Então é um temperamento ok, é difícil, e ele se adapta muito mais fácil. Então, beleza. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Isso faz com que você monte uma pequena base. Essa pequena base seria a parte do temperamento e caráter, tá? Uma base muito maior seria o eu essencial. E aí complica pra caramba para eu conseguir explicar isso. Porque é o seguinte, o eu essencial, esse eu substancial, o eu transcendental, ele confunde com alguns aspectos de outros psicólogos, mas seria basicamente esse eixo de consciência, seria basicamente o eu que se mantém em um bloco único, Então você só percebe esse eu único quando você está no nível alto, pelo menos na gargantinha aqui. Por que isso? Você percebe o mundo através da mente. Então é muito difícil você conseguir se elevar ao nível espiritual pela mente. Geralmente são as pessoas que meditam, conseguem diminuir a frequência dos pensamentos, conseguem diminuir aquela gritaria dos medos e das emoções e dos excessos de pensamentos e preocupações que muitas vezes são completamente ilusórias,
E aí ela começa a escutar essa vozinha. Por isso que na psiquiatria, e qualquer tratamento que você for ver dentro da psiquiatria, eles mandam você meditar, para você tentar calar um pouco do excesso de tudo que está acontecendo mentalmente. Nesse momento, você percebe que você tem um eu desde que você é criancinha. Talvez até antes. Alguns fundamentos da psicologia falam desde quando você é feto. E tem gente que vai até antes. Os reencarnacionistas já falam, olha, esse eu, ele segue para trás e para frente. Né? Então, isso aí já vai gerar uma certa divergência de crença, mas esse eu, pelo menos isso a gente pode falar, ele é o eu desde que você é criancinha até esse dado momento. Você que está aqui agora olhando. Porque olha só, o seu corpo, ele já nasceu e morreu 1 trilhão de vezes, né? As nossas células, a célula mais duradoura não dura nem 12 anos. Então, aquilo já regenerou, o seu corpo já não é mais o que era quando você era criança, né? A sua memória é fragmentada. Então, esse eu da memória também não é você. Simplesmente são coisas que você lembra e coisas que você já perdeu. O eu mental é o eu da razão, né? É aquela biografia de tudo que você percebeu e assimilou. Mas também não é o eu substancial. A sua biografia, tudo que você lembra internamente ou externamente, tudo que você fez, isso é um eu biográfico, o eu histórico. Né? Mas nada disso justifica, nada disso se assemelha com o eu substancial. E esse eu substancial, ele permanece em você. Mesmo se você estiver em coma, mesmo se você estiver dormindo, você pode lembrar de um sonho que você teve quando era criança. Né? E aí a ciência é muito interessante nesse ponto, porque é uma tentativa de trazer isso para a ciência. Né? Tentativa de trazer isso para a ciência. Que existe um autor chamado... daqui a pouco eu lembro o nome dele, perdão. Daqui a pouco eu lembro. Mas a tentativa dele, ele estudou o EQM, né, as experiências de quase morte. Então ele fez isso com diversos pacientes que narravam as experiências de quase morte, e o que tudo indicava é que eles tinham visões até inclusive de coisas em cima da prateleira ou fora da sala, coisas que eles não poderiam ter acesso estando acamados da forma que estavam, né, nem mesmo pelo inconsciente. Então, as experiências de percepção extracorporal, as próprias meditações onde a pessoa jura que saiu do corpo. Então isso se mantém como um eu. E aí já começa a dúvida, será que esse eu está no cérebro ou não? Né? E algumas pessoas que tiveram uma atividade cerebral praticamente anulada e depois continuaram tendo esse eu substancial fora dali. Então ninguém sabe exatamente. Os egípcios já falavam disso há muito tempo, que não era, eles falavam que era no coração, né, mas também não é, porque a gente já viu os transplantes de coração. Então, ficou uma coisa um pouco difícil de se explicar, muito subjetiva, mas que ele pauta todos os outros eus que você vem experimentando e vem construindo. E aqui são diversos pontos de vista do eu. Diversos, eu histórico, biográfico, a memória, as emoções, como que você lida, as suas personas. As personas são as máscaras, né? Vamos dizer assim, para os gregos eram máscaras. Então, Jung falava, olha, o jeito que você se apresenta como médico não é o mesmo jeito que você se apresenta como pai, né? Não é o mesmo jeito que você se apresenta como um filho. Você tem identidades diferentes. A gente lembra um pouco do sétima camada do papel social, né? Então, as diferentes personas aonde você se adequa a cada situação. Isso é o que pauta, você pode criar grandes torres. E a personalidade é uma dessas torres. Mas é uma torre muito poderosa, que vai funcionar como ponte, que vai funcionar como elucidação e percepção mais apurada. E a gente vai falar isso na próxima aula. Tá bom? Que aí é sobre os movimentos de ascensão, como é que a gente faz. Então o eu essencial, essa propriedade faz com que nós sejamos humanos. Exato. E, na sua opinião, o feto já tem essa propriedade? É uma boa. É uma boa. Eu acredito que sim. Eu vou te explicar por quê, né? Os estudos da psicologia avançam e uma das ferramentas que nós temos na psiquiatria, mas não é de agora,
usado desde os egípcios ou até antes até dos próprios sumérios, era a hipnose. E a hipnose faz com que você chegue a alguns estados ainda intrauterinos. E eu já vi isso algumas vezes na minha vida, né? Eu trabalhei já há um tempo com hipnose, mas não como hipnoterapeuta, embora eu tenha formação, eu acompanhava uma clínica de hipnose como parte dos meus estudos e eu vi pessoas resolverem traumas que eram físicos e elas não sabiam, elas não tinham conhecimento daquilo, né? Ou até mesmo no momento do parto, um parto que teve complicação com fórceps, que é aquele metal, né? A pessoa conseguiu resolver uma cefaleia antiga através de uma liberação emocional ligada a um parto com fórceps que foi complicado. Então, outros traumas, brigas dentro da família, agressões, isso faz com que a pessoa possa vir a alterar não o eu essencial, não o eu essencial. Ele continua, ele é um estado divino, ele é como se fosse uma centelha divina, ele é como se fosse... Quando eu falo divino, eu vou colocar dessa forma, porque fica mais fácil para a gente seguir a nossa explicação. É quando você consegue ver o planeta, o globo, você ligado. Então isso é mais ou menos o divino. E isso tem uma inteligência. Então quando você olha, é mais fácil quando a gente olha uma planta, uma floresta. Então você olha os ciclos, né? Então cai a folha, você tem o inverno, o verão, você tem o outono, você tem ali a primavera, cai a folha, sai a flor. E você vê que tem um dharmazinho. Você tem ali, as coisas vão acontecendo conforme uma regra. Essa é a melhor teoria de divino que eu consigo explicar. Quando você consegue se conceber conectado a isso, portanto, a gente pode até dizer que a sabedoria está na natureza, né? Você vê que a mente sábia, ela não tem a ver com conhecimento. O conhecimento ajuda muito, muito. É o que eu falei sobre o trator. Mas ela é o caminho em si. Quando a gente fala sobre a mente sábia, ela tem a ver com vivências. Como que você assimila cada vivência. E aí você tem a sabedoria. Então, voltando na sua pergunta, você tem essas duas esferas aqui que são totalmente fixas e que você constrói a personalidade. Foi essa a pergunta, não foi? Se o feto já tem o eu feto. essencial... Pois é, mas acho que eu respondi, né? Eu acredito que sim, embora seja um estado rudimentar de consciência, mas eu acredito que sim. E a última pergunta, vou juntar as duas perguntas aqui em uma só, né? Sobre essa ascensão das camadas, isso não significa que é bom necessariamente, né? Você pode incluir tranquilamente vários ditadores na 10ª e na 11ª camada. Sim. Né? Você acha que onde que os psicopatas, sociopatas, eles se encaixam? Tá. Né? Eles são fleumáticos, no temperamento? Tá, vamos tentar cruzar primeiro com as personalidades malévolas da nossa história. Sim, elas podem chegar até a 11ª. Tá? Nessa Constituição septenária, ele já não consegue passar nem da razão. Tá? Então é algo que nessa parte não dá para cruzar. Até daria por um motivo, que é o seguinte. Quando você pega, por exemplo, um Hitler, né? Eu fui ler o Mein Kampf, né? É um estado de vitimismo gigante. Teoricamente, ele seria, pela sua premissa, não dá para saber qual é a camada de outra pessoa. É só a pessoa que sabe as motivações. Mas, a não ser que ele tenha feito igual Napoleão, que narrou aquilo tudo. Mas, olhando aquilo, ele via o judeu como um inimigo. E ele tinha medo dos judeus. Muito medo. Medo gera ódio, a gente já viu isso no Star Wars, né? Medo gera ódio, o ódio gera tudo que aconteceu ali. Então, quando você tem o poder dessa pessoa, é perigoso, claro, mas ela pode estar em qualquer camada. A camada da personalidade não necessariamente quer dizer que ela tenha poder ou não. A 11ª, quando ela está dentro da história, ela ainda pode estar agindo da história de uma forma malévola, com certeza, pode, né? Já ali não. A mente sábia, para essa descrição, não há maldade na sabedoria, porque você está começando a contemplar a verdade. A verdade, ela é aquela coisa que eu falei da formação do ser humano. Um ser humano bem formado, ele está em harmonia com a natureza. Ele não conseguiria matar uma outra pessoa, a não ser que precise. Ele não faria disso um movimento de busca de poder. Ele não faria isso. Então, quando você fala sobre psicopata ou sociopata, ou a personalidade, transtorno de personalidade antissocial, que é o nome atual, a gente está falando de uma doença.
essas constituições, elas são terríveis dentro da doença, porque a doença pode até diminuir a percepção delas, né? Por exemplo, uma depressão, um sociopata. O sociopata, basicamente, é uma pessoa que vai ter pouquíssima afinidade, né? Pouquíssima empatia. Ela não vai ter o sentimento de culpa vendo as outras pessoas sofrendo perante o seu caminho de ascensão, a sua aquisição de ascensão de personalidade. Então, ela fica presa na mente da razão, né? Ela fica presa no máximo ali. Ela raciocina as coisas, né? Então, como é que a gente lida com o sociopata? Isso aí vai ser a quarta aula, né? A quarta aula que é sobre... Não, a quinta aula, perdão, que é sobre o que pode dar errado. Sem dúvida nenhuma, a sociopatia é uma delas, e a gente vai ter que usar outros freios, já que ela não consegue criar o vínculo nem afetivo e nem o vínculo do amor. A gente vai ter que criar outros vínculos, é uma coisa mais complicada, eu vou falar. Você falou que teve um outro, era líder, sociopata e... E psicopatas, né? Eu perguntei se os psicopatas eles se encaixam no temperamento fleumático. Ah, sim, os temperamentos. Não, o temperamento nesse momento não vai interferir em grandes coisas. O beligerante, o colérico, né? O colérico ele tem a tendência maior para fazer guerra, para estar envolvido em guerra, né? Ele tem isso mesmo. São os grandes líderes, mas isso não quer dizer que seja assim. Você tem outros líderes que fizeram guerra, até inclusive ganharam de coléricos na batalha, mas não quer dizer bem isso, né? Quando você está num poder público, quando você, por exemplo, teoricamente, né, você estaria na 11ª camada, você tem outros poderes que não são mais só os seus. Você tem o poder de um exército e de um conselho que vai ter que forçar você a reagir a determinada situação. Então, nem sempre o temperamento vai influenciar nisso. Às vezes você é o de boa, que é bem mais difícil, o fleumático, né? Que é bem mais difícil de você acender, com certeza, porque igual você falou dos sociopatas e dos psicopatas, né? Enfim, mesma coisa, tá? Porque que fique claro. Eles têm uma facilidade para ascender dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade, né? Quando você não tem vínculo, você atropela os outros, né? Infelizmente. E a gente já teve caso na política, né? A gente já teve casos na política, eu acho que eu não vou falar não, mas a gente já teve casos na política, pessoas que só dói quando toca em si. Não dói nada, nenhum outro resto dói. Não me importa se eu vou matar uma população de fome. Eu não estou vendo, mesmo se eu visse, não ligo, não tenho empatia, né? Então, nesse caso, é um perigo, né? E eles chegam. Por isso, mais uma importância da gente estar trabalhando isso aqui. É mais uma importância você conhecer um ser humano, porque isso não é restrito à psiquiatria ou à psicologia. Qualquer um pode ver que o outro não está em um estado empático. Claro que é difícil, mas hoje com a internet ajudou muito. A gente vê discursos de presidentes antigos e que a gente fica assim, meu Deus, não é o que a gente vê na televisão, né? Não é a persona que ele vem apresentando. Então a gente consegue fazer o discernimento de pessoa para pessoa. Mas primeiro você tem que conhecer a sua própria personalidade.